Bom, vamos começar então a nossa matéria inicial. Ela é do nosso curso, será Introdução ao Antigo Testamento. Nessa matéria de Introdução ao Antigo Testamento, eu passei para os irmãos que vocês devem estar fazendo a leitura do livro-texto. Façam a leitura do livro-texto para que aqui a gente possa ter uma aula mais dinâmica e não ficarmos apenas lendo o livro em sala de aula. Não é que é proibido ler o livro em sala de aula, mas nós vamos fazer apenas alguns destacamentos. Se os irmãos fazem a leitura em casa, já trazem as suas questões, já vai ficando uma coisa bem mais dinâmica. Tá bem? Primeira das nossas aulas é a origem da Bíblia. A origem da Bíblia. Então, vamos aproveitar aqui a origem da Bíblia. Parte primeira. A Bíblia, ela está dividida em duas partes: Antigo e Novo Testamento. Por que nós usamos a designação Antigo Testamento e não Velho Testamento? Isso aí é uma designação nova, tá, irmãos? Nova. É recentemente nova. Até a década de 50, década de 60, utilizava-se mesmo a expressão Velho Testamento. O pessoal preferia usar a expressão Velho Testamento. Mas a partir da década de 60, 70 e 80, os teólogos eles preferiram chamar de Antigo Testamento. Antigo Testamento é sinônimo para velho, mas porque o pessoal está usando muito mais eufemismos agora na religião. O que é um eufemismo? É uma palavra que eu utilizo para substituir uma expressão mais pesada, uma expressão mais pejorativa, mais agressiva. Porque Velho Testamento dá a impressão de ser uma coisa assim ultrapassada, muito ultrapassada. E ao invés de usar essa expressão velha, eu uso o antigo, é um eufemismo, é uma palavra mais jovem, uma palavra mais leve e não dá essa impressão de ultrapassado, apenas de comparação com o Novo Testamento. Por isso, em teologia, principalmente na nossa aula evangélica, nós evitamos usar a expressão Velho Testamento para usarmos a expressão Antigo Testamento. Essa matéria de introdução ao Antigo Testamento, ela não é teologia do Antigo Testamento. Se fosse teologia, esse livro aqui, ele seria de um peso de quase pelo menos 1,5 kg. Se vocês perceberem, esse livro aí, ele deve ter aí umas 300 gramas, mais ou menos. Está faltando aí pelo menos 1,2 kg. Não é teologia do Antigo Testamento. Introdução. Por introdução, a gente já sabe então que são um esboço. É para a gente ter uma ideia do que vem a ser o Antigo Testamento. Como eu disse, está dividido em Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, quantos livros? 39 livros do Antigo Testamento. Novo Testamento? 27. Agora vocês veem a importância do Antigo Testamento. Ele começa a ser escrito, vamos arredondar as datas. A gente sempre arredonda as datas e elas são datas aproximadas, sabemos? Não existe uma data exata, é uma data aproximada. Ela começou a ser escrita por volta do ano 1500 a.C. E ela parou de ser escrita por volta do ano 445 a.C. Arredondando por baixo aí, você vai ter 1100 anos de história, ou 1100 anos para que a Bíblia fique pronta no Antigo Testamento. Isto arredondando. 1100 anos. Você fala 1100 anos, é muita coisa. 1100 anos é muita coisa. Nós estamos falando aqui de 19 séculos. E nesses 19 séculos, nós vamos ter por volta de mais ou menos 30 homens que escreveram o Antigo Testamento.
Por aqui você já vai vendo que é um livro sui generis. O que significa sui generis? Significa sem igual, inigualável, incomparável. Um livro que Deus, carinhosamente, cuidadosamente, Ele providenciou para que chegasse até nós, e Ele não entregou a Bíblia para todo mundo ir lá e escrever, e editar, e publicar, e espalhar, e fazer do jeito que bem queria. Deus não espalhou a palavra dele assim, democraticamente. Não. Deus foi seletivo, altamente seletivo. Demorou 11 séculos, 1100 anos, e é esses 1100 anos com pessoas específicas, com gente específica. Aqui já começa então a gente perceber que a nossa Bíblia tem que ser melhor tratada. O Antigo Testamento, ele tem que ser cuidadosamente lido, cuidadosamente estudado, porque Deus tomou esse cuidado para trazer as Escrituras até nós. Pode ser que o escritor ele era um pouco mais simples economicamente, socialmente, politicamente, só que diante de Deus ele ganhou um status que em teologia nós usamos essa palavra aqui. Ele se tornou um agiógrafo. O que é um agiógrafo? Ágio, santo, sagrado, e grafo, escritor. O apóstolo Pedro fala que os homens santos de Deus, não é isso que ele diz? Os homens santos de Deus, não por vontade própria, escreveram, mas por inspiração. São os santos escritores. Esses agiógrafos, para o Antigo Testamento, num número aproximado, também nós não temos um número exato, fizemos uma conta aproximada. Foram 30 homens espalhados em 1100 anos, e esses 30 homens de linguagem diferente, cultura diferente, épocas diferentes, pensamentos diferentes, ideologias diferentes, teologias diferentes, esses 30 homens, mais ou menos, escreveu cada um uma porção da Escritura Sagrada. Um pequeno livro. Apesar de você ter a impressão de que a Bíblia ela é um livro difícil de ler, os livros, eles são pequenos. Pequenos. Você vai ter uma coletânea de livros que são o livro dos Salmos, uma coletânea de 150 hinos. Você pega a nossa harpa cristã, já estamos aí em 650. Ou seja, a harpa cristã ela é muito mais volumosa do que o livro dos Salmos. E quantos autores não existem ali na harpa cristã? Quantos autores estão no livro dos Salmos? Da mesma forma como nós usamos a harpa, eles usavam também os saltérios, que é o livro dos Salmos. Da mesma forma. A diferença é que na tua harpa, os hinos estão agrupados num livrinho compactado, folha de seda, ou então no seu aplicativo de celular. E eles não tinham essa tecnologia. Tinham que escrever isso aí em pele de animal, ou então em papiro, e em alguns casos eles usavam outros materiais mais duráveis. Muito pesado aqueles rolos. Cada rolo pesava lá 1,5 kg, 2 kg. Não dava para ficar manuseando o tempo todo, porque era pesado, difícil. Tinha que ser guardado na biblioteca das sinagogas, ou do templo, ou em uma casa. Por isso, não estavam agrupados do jeito que está aí no meio da tua Bíblia. 150 salmos. Cada um escreveu um salmo e mantinha lá na sua casa. A mesma coisa aconteceu lá com os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e o livro de Ruth, e o livro de Juízes, e o livro de Josué, o livro das crônicas dos reis de Israel, o primeiro e o segundo livro dos reis. Todos esses livros foram sendo escritos paulatinamente, devagar. Não dava para errar, porque se errasse perdia toda a pele do animal, perdia todo o papiro, todo o manuscrito. O escriba tinha que ter muito cuidado para não borrar, porque se ele borrasse ele invalidava tudo o que estava sendo escrito ali. Era uma espécie de rasura imperdoável. Por isso, muito tempo se demorou. Não havia tecnologia. Esse é o primeiro fator.
porque demorou tanto. O segundo fator, porque demorou tanto assim, é porque quando a gente fala sobre a origem da Bíblia, eu peço para os irmãos memorizarem, se possível, essa palavra, sinergia. O que é sinergia? É o encontro das energias. Isso é sinergia. É o encontro. Vamos pensar que nós estamos no mar. Aí, no mar, o que vai acontecer? Os rios vão desembocar no mar. Os rios. Esses rios desembocando no mar, está acontecendo uma sinergia. Eles estão colocando a água deles para dentro do mar. Ponto. No caso das Escrituras Sagradas, nós temos uma sinergia entre a inspiração de Deus, o Espírito Santo de Deus e o profeta. Lá no Antigo Testamento é assim, irmão. Como que o agiógrafo ele é chamado? Profeta. Quem escrever sobre a inspiração de Deus é um profeta. No hebraico, eles usam a palavra nabi. O nabi é o vidente, é o profeta. Este profeta ele recebe uma inspiração. Hoje nós usamos normalmente que ele recebeu a palavra de Deus. Eles usavam o termo oráculo. O profeta recebeu o oráculo de Deus, uma profecia, uma palavra de Deus. O profeta recebia a profecia, recebia o oráculo, e esse é o primeiro ponto da sinergia. Deus toma a iniciativa de enviar a inspiração para o nabi, para o vidente. Só que uma coisa é a inspiração para a palavra falada. Aqui, ó, oráculo, tá vendo? Oral. Aquilo que está sendo oralizado, falado. Uma coisa é a palavra falada, a profecia falada. A outra coisa é o momento em que o mesmo profeta vai escrever. Na hora que ele vai escrever, veja só a sinergia. O Espírito Santo vai pairar sobre o profeta para que ele possa parar as suas atividades e aquilo que ele recebeu por inspiração do Espírito Santo, agora ele vai colocar no texto sagrado. O problema é que este profeta, ele vai... Está sendo castigado, né, irmão Natanael? Irmão, eu acredito que é melhor. Né? Tem que colocar aquele negócio ali. Vocês acham? Dá para tampar, colocar esse tampão mesmo. E se resolve. Resolveu um pouquinho. Mas tá trancado. Está trancado. Isso. Trancado. Top. Só não pode cair, né, Valdir? Se cair, é culpa do irmão Valdir. Ou na cadeira, né? Ou na cadeira. Mexer na porta. Blum, sai na câmera, está sendo filmado. Ou então, André, coloca uma na cadeira. Coloca uma na cadeira. É até pecado colocar essa cadeira. Olha lá, isso. Pronto, irmão Natanael, salvamos a sua... Agora Pegaram bem até aqui? Perceberam? Sinergia. Deus quer falar com os homens, mas para que ele possa falar com os homens, ele precisa do profeta. Esse profeta ele tem visões, tem revelações. E esse profeta ele tem que saber uma coisinha, ele tem que saber escrever. Se ele não souber escrever, a profecia dele vai ser apenas oral, apenas falada. Precisa saber escrever. Mas nem todos os profetas sabiam escrever. Mas os escribas sabiam. O profeta ia lá, alugava o escriba, ditava, e o escriba, ele trazia a profecia. Foi o caso de Jeremias.
Jeremias, ele tinha um escriba que andava com ele, chamado Baruque, e o Baruque escrevia as profecias de Jeremias. Isaías contou também com o auxílio de escribas, e haviam poucos escribas especializados nisso, mas eles eram utilizados no processo de escrever a Bíblia Sagrada. Veja só quanta sinergia é necessária. O Espírito Santo, o profeta e o escriba. São as energias, são os rios que estão correndo para que a Bíblia chegue até nós. Não esqueça essa palavra, sinergia. Deus e os homens. Na hora que a Bíblia está sendo escrita, os irmãos que já tiveram aqui experiência com profecia vão entender bem o que eu estou falando. Na hora que você recebe uma profecia, você recebe ela inteira. Você não recebe ela palavra por palavra. O que você recebe na hora que se manifesta o dom de profecia, você recebe o bloco inteiro. Está aqui, a revelação. É o bloco inteiro. Na hora que você vai entregar a profecia, aí é a linguagem humana. Como que o profeta vai fazer? Vai usar a linguagem das pessoas. Consegue transmitir a ideia inteira? A revelação inteira? Do jeito que veio? Não, não consegue. Ela precisa traduzir, ou ser uma espécie de hermenêutica, traduzir para a linguagem das pessoas. Do contrário, isso aí não acontece. Aí lá vão os profetas. Tenho que escrever a Bíblia. Lógico que não é esse pensamento mecânico, né? Tenho que escrever a Bíblia. Vou escrever. Na hora que eu vou escrever, eu tenho que usar uma linguagem. Que língua que eu vou usar? Tenho que usar a minha. A minha. O negócio, meus irmãos, é que naquela época que a Bíblia começou a ser escrita, o vocabulário, ele não existia do jeito que existe hoje. Com a sua ordenação lógica, gramatical, suas divisões em sílabas. Nem as letras existiam. Nem as letras existiam. Os primeiros passos da humanidade, quando começou a escrever, eles usavam esse tipo de linguagem aqui, ó. Iconográfica. Sabe esses aplicativos que a gente usa aí no celular? Você vai lá, pega teu celular lá e bate lá no WhatsApp. Símbolo verdinho com um telefone. Isso aí é uma linguagem iconográfica. Ícone significa imagem. Bem? Imagem. E gráfico significa escrito. É a imagem escrita. Lá no começo, e quando eu falo começo, eu estou falando aqui, ó, 4.000 anos antes de Cristo. Vejam, a Bíblia começou a ser escrita por Moisés por volta de 1500 a.C. Aqui, em 4.000 a.C., não existia a escrita. Como que os homens iriam fazer para poder se comunicar? Eles usavam a iconografia. Pintavam nas paredes. E o que é que eles pintavam? Pintavam os animais, pintavam a floresta, pintavam os homens, pintavam seus ritualismos. É isso que eles faziam. Pinturas rupestres. Lá nas cavernas, lá nas árvores, nas grutas, nos templos. Quem mais se especializou nesse tipo de escrita foram os egípcios. Vocês lembram que até hoje, aquilo que os faraós pediram para os sacerdotes, pediram não, né? Mandaram, ordenaram que fosse escrito, até hoje está lá nas tumbas dos faraós lá no Egito. Até hoje a iconografia está lá. Quem entrava nas cidades dos egípcios, entrava num santuário onde tinha placa de sinalização para tudo quanto é lado. A diferença deles para nós é que as nossas placas de sinalização estão escritas. A deles estava desenhada. Para onde ir, o que fazer, como fazer, quando fazer, dias da semana, épocas do mês, divindades, ruas, tudo estava pintado pelas ruas do Egito, pelos templos, pelos monumentos, as casas, os postes, estava tudo ali. Iconografia. É assim que começou a escrita. Com a iconografia eles contavam a história inteira. A história inteira. Mas o que isso tem a ver com a nossa Bíblia Sagrada? Iconografia. Moisés, ele começou a escrever onde? Onde que ele foi criado? Egito. Começa aqui, irmãos. Deus vai usar profetas para escrever,
Mas o profeta que ele vai escrever é um escriba. Um escriba que foi adestrado onde? No Egito, que era o país de ponta naquela época. Ali é onde estava Harvard na antiguidade. Todas as ciências estavam concentradas no Egito. Não é que Deus precisa disso. Quem precisa disso somos nós. Né? Nós precisamos. Já era. Nós precisamos disso aí. Mas é porque Deus ele vai trazer a palavra transcendente dele, sobrenatural, incompreensível, incomunicável. Deus vai trazer para o nosso vaso de barro. E esse processo de trazer para o vaso de barro tem que ter essa paciência de 1100 anos, sabendo que vai utilizar um profeta que tem que aprender a escrever. Porque se ele não souber escrever, não tem como trazer a palavra escrita para nós. Imagina você pegando a Bíblia, cheia de figuras, para você ler até hoje. Pensa, vou ler a Bíblia Sagrada. Como que não seria a sua Bíblia se fosse em iconografia? É só você olhar para as paredes lá dos templos lá dos egípcios. Se tiver curiosidade, chega lá na internet e coloca lá, linguagem iconográfica ou hieroglifo dos egípcios. Pegava uma parede desse tamanho assim e ia contando a história. Imagina colocar isso aí num livro. Você ia ter que carregar pelo menos umas 50 Bíblias diferentes, que não ia caber. É igual história em quadrinhos. Você já gosta de ler história em quadrinhos? Gibizinho. Está lá a figura e tem alguns gibis que eles não têm nenhuma linguagem, é só a imagem, né? A Bíblia seria um gibizão. Um gibizão. Precisa passar por esse processo. Rogério, sobre as sinergias, só para ver se eu entendi, porque eu acho que eu não entendi muito bem. A sinergia é o encontro de Deus com os homens para escrever a Bíblia? Não entendi direito essa Isso. Sinergia é o encontro do Espírito Santo inspirando o homem. O homem humano é uma energia. O escriba é uma energia. E a inspiração é outra energia. Então, isso é sinergia. Os dois juntos vão escrever a Bíblia. Deus e o homem. A parte de Deus é inspirar a ideia e a palavra. A parte do homem é labutar bastante para escrever o que Deus está mandando da maneira mais original possível. Muita paciência, porque se errar deve dar um nervoso, né? Quando eu erro lá digitando, né, já falo, errei a palavra, tenho que corrigir. Pensa só, você escrevendo lá na pele do animal, tinta difícil, né, de tirar, vai sair um borrão. Isso é de sinergia. Obrigado pela pergunta. Qualquer dúvida, faça com a nossa irmã Vanessa, já dá um sinal aí de fumaça. Tá bem? Bom, agora Moisés está sendo preparado. Moisés ele está no Egito. A linguagem do Egito é uma linguagem chamada hieroglífica. Ó, hieroglifos. A palavra hieroglifo significa escritos ou desenhos, né? Ou desenhos ou imagens. E eram sagrada, santa. Ou seja, lá para os egípcios, a escrita, ela é sagrada, ela serve para falar coisas de Deus. Por isso que lá naquelas pirâmides, e nos monumentos, e na efígie, e nas ruas, eles usam os hieroglifos, que é uma linguagem iconográfica, para dizer o seguinte: você está entrando numa cidade dos deuses. Aqui são os deuses que estão falando. Os deuses. Moisés ele é criado nessa cultura, irmãos. Nessa cultura. A cultura do sagrado, do santificado, aquilo que é voltado para os deuses. Não é qualquer um que consegue escrever, não. Tem que escrever, e o que você for escrever, vai escrever com significado santo. Essa é a cultura de Moisés. 40 anos de cultura egípcia é o suficiente, né, irmão? Quando você chegou aí na casa dos 40, você já tem um cabedal de conhecimento. Imagina se dá para mudar isso aí. Não dá mais. Depois dos 40 não dá para mudar. Dá para aperfeiçoar, mas mudar não dá. E é o que Moisés é chamado. Quem falou isso foi o primeiro mártir, né? Estevão disse: foi educado em toda a ciência do Egito. Toda.
Moisés era um cientista do Egito, era um catedrático do Egito. Se Deus precisa disso, sabemos que não, mas ele que utilizou. Transformou, porque depois de 40 anos morando no Egito, no mundo religioso, onde tudo que eu estou escrevendo é sagrado, eu preciso resgatar a minha própria história. É o que Moisés vai fazer. Ele vai resgatar a própria história dele. E como que ele vai resgatar a história dele? Convivendo com o seu povo. Aí o seu povo começou a passar para ele as histórias dos israelitas, de como que eles desceram para o Egito. E onde que estava escrita a história dos judeus? Que não eram judeus, eram hebreus. Aonde? Onde que esses hebreus analfabetos escreviam? Não derruba não, que eu já tomei um susto ali. Fiquei com o negócio na cabeça, a tábua vai cair, né? Vocês imaginam, uma população, a Bíblia ela diz o seguinte, que o exército dos israelitas, só o exército, era de 600 mil soldados. Era muita gente, porque o exército brasileiro tem 200 mil soldados. Olha só, o Brasil é uma nação de 200 milhões de brasileiros, com um exército de 200 mil soldados. A Bíblia diz que o exército dos judeus, dos hebreus, era de 600 mil homens a pé. E uma turma que não sabia ler e escrever. O povo analfabeto. Eles não sabiam. Era analfabeto. Da onde que então eles gravaram as histórias deles? Qual linguagem que eles usaram? Eles usaram essa linguagem aqui. Iconografia. A arqueologia desenterrou para nós alguns cajados dos antigos. Era muito comum. Então, sabe aquele negócio lá do Jacó com o bordão dele, profetizando, encurvado sobre o seu bordão, Moisés jogando o cajado dele, Abraão indo com o seu cajado para o Monte Moriá. Isso aí era muito comum, muito comum. Todo patriarca da antiguidade, todo patriarca tinha o seu cajado, todo. E quando a menina era criancinha lá, o pai já ia ensinando para ele, esse aqui é o seu cajadinho. Mas para que o camarada precisa de um cajado lá, na antiguidade? Vocês vão lembrar que quando Jacó ele fez um negócio lá com a nora dele, que ele não sabia que era nora, qual é o nome da nora do Jacó? Tamar. Tá certo? Posso confiar? Tá em dúvida? Que coisa. Tamar. Quando ele fez o negócio... Nora de? Ótimo. Agradecido. Quando Judá fez um negócio lá com a sua nora, ele entregou o seu cajado. Naquele cajado havia um selo. Vocês lembram o selo? O que é o selo? É o símbolo do patriarca. Símbolo do patriarca. Do jeito que as empresas hoje têm o seu logo, cada empresa tem o seu logo, o patriarca tinha o seu selo também. O seu selo ele era reconhecido na comunidade. Ele tinha que fazer comércio, ele tinha que ser reconhecido. Tinha o seu selo. Aonde que ele colocava esse selo? Na ponta do cajado. A ponta do cajado. Pronto, ali está o selo de que esse cajado pertence a Judá, não a Jacó. Ótimo. E em volta do cajado, o que o patriarca ia fazendo? Esse cajado ele era precioso e ele era personalizado, porque o patriarca ia escrevendo no cajado. Escrevendo como? Desenhando. Ele ia para um lugar, lá ele desenhava o símbolo daquele lugar, a história daquele lugar. Ao longo do cajado, em volta do cajado, estava toda a história que ele ia contando. Então o patriarca fazia o seguinte, na hora que ele sentava os pequeninos perto dele, os homens perto dele, que ele começava a contar as crônicas do que era a vida dele, ele pegava o cajado e começava a girar o cajado e contar a história, olhando para o cajado. Ali está escrita a história dele todinha. Depois ele passava uma resina no cajado. Uma resina para poder conservá-lo. Afinal de contas, madeira. Tá, né? Tá bem. Todos os patriarcas, ou todo o povo tinha o cajado para escrever essa história? Todo patriarca tinha, era costume. É o celular da antiguidade, todo mundo tinha. Só que o patriarca tem um cajado maior, né?
e ficava na tenda dele. Agora, outras pessoas podiam ter também? Podiam. O negócio é, quem é que ia fazer o desenho para eles? Começava a aprender desde cedo. Era importante para, vamos ilustrar aqui, era importante para Jacó, quando ele pegou o cajado de Isaac, era importante para ele pegar o cajado do pai e ler a história. Ele tinha que saber, olha, quando meu pai estava contando a história, isso aqui significa isso, aquilo outro. Essa é a primeira forma de escrita que tem, iconografia. Assim foi escrita a história de Adão, do dilúvio, de Abraão, de Isaac, assim foi escrito nos cajados de família. Agora, essa é a parte crua da inspiração da Bíblia. A Bíblia ainda não está sendo escrita. Preste atenção. O que está sendo escrito é a história dos patriarcas. Eles estão escrevendo. Como que isso era transmitido? Oralmente. Os antigos, os orientais, eles têm uma memória muito boa mesmo. Eles vão sendo treinados desde cedo. Por isso eles ficavam lá a partir das 6, 7 horas da noite, até a meia-noite, 1 hora da manhã, o patriarca contando a história e recontando e contando de novo e contando de novo. Isso ia criando uma memorização da história na cabeça da criança, do adolescente, do jovem, na tenda das mulheres, porque as mulheres eram inferiores, né? E ficavam na sua tenda, cuidando lá do que tinha que cuidar. Agora, na roda dos homens ali, as crianças tinham uma boa memória. A tradição oral. Por isso o oráculo, tá vendo? A oralidade. Um contando para o outro. E contando com muita fidelidade, com muito detalhe. E se alguém esquecesse, está aqui o cajado. Quando Moisés ele está indo então para conversar ou conhecer a sua cultura, lá do Egito tinha os hieroglifos. Tinha os papiros, porque o papiro ele nasceu no Egito. E lá na tenda dos judeus, dos israelitas, tinham seus cajados e a tradição oral. Tradição oral. Moisés, de memória, de cor, né? A palavra de cor significa de coração, memorizou, lembrou, sabia, conheceu todas essas histórias e inventou lá de matar um egípcio, fugiu. Quando ele fugiu é porque ele estava sendo perseguido mesmo. Ele ia ser morto, não podia matar um egípcio. Está sendo perseguido. E ele vai parar aonde? Ele vai parar nas tendas de Jetro. Quem é Jetro? Futuro sogro. Naquela época que não era sogro ainda, ele era o quê? Cultura bíblica, irmãos. Quem era Jetro? Sacerdote, ótimo. Sacerdote de Midian. Midian, um dos filhos de Abraão. Então a história começa assim. Abraão teve lá Isaac, Abraão teve Ismael, depois Abraão ele teve outros filhos, e desses outros filhos aí, um deles chamava-se Midian. Esse Midian, ele formou uma tribo, e essa tribo se tornou uma tribo sacerdotal. Uma tribo sacerdotal, proveniente de Abraão. Moisés não sabia disso ainda. Ninguém sabia. Foi providência divina? Cremos que sim. Por providência divina, Moisés escapou do Egito e foi parar justamente na casa de um antepassado dele. Sumo sacerdote de Midian. Quando chega lá em Midian, com esse sumo sacerdote ele era reconhecido como sacerdote na terra de Canaã. Reconhecido. E o que fazia esse sacerdote? Primeiro, ele tinha que ser hospitaleiro. Ali na tribo dele, ele tinha que receber os viajantes que vinham de fora. Quem eram esses viajantes? Os beduínos que andavam pelo deserto de um ponto para o outro. Na época de guerra, os soldados, muitas vezes eles faziam, nós temos registros na história de encontros de sacerdotes de outras religiões, eles faziam cultos, que a gente pode chamar de culto ecumênico, faziam culto das suas divindades. Ele tinha que receber também, e ele tinha que receber os reis também. Militares, sacerdotes, beduínos, forasteiros, caravaneiros, e essas pessoas passavam por Midian. E a gente sabe que Andarilho conta a história, né, irmãos?
Andarilho, se tem uma coisa que o andarilho faz é contar a história, que ele conhece a história de todo mundo, do mundo todo. Muita história. Chegam lá o pessoal da época da guerra, os soldados. Nós vamos acampar aqui, precisamos de hospedagem aqui. O sacerdote abençoa a gente, que a gente tem que vencer os reis de Canaã. E traz as histórias de guerra. Os sacerdotes das outras religiões chegam e contam a história também. A divindade de Canaã, a divindade do Egito, a divindade da Babilônia, a divindade da Pérsia. Vão contando histórias. E depois vem o pessoal do comércio, os forasteiros. Conta histórias de família. Todas essas histórias elas vão parar na tenda de Jetro. Todas vão parar ali. Porque é a função dele. Ele é o abençoador. Uma dessas histórias que foi parar na tenda de Jetro foi a história do patriarca Jó. Patriarca Jó. Aí essa história do patriarca Jó, com toda certeza, foi parar ali na tenda de Jetro. Com toda certeza. Jó não era hebreu, nem judeu, nem egípcio. Jó ele não fazia parte dos israelitas. Jó ele fazia parte de uma cultura de sabedoria que tinha na antiguidade. A sabedoria ela era muito valorizada. Você poderia não ter dinheiro, prestígio e nem fama, mas se você tivesse sabedoria, você tinha respeito. E essa sabedoria estava no lombo dos patriarcas. E uma dessas histórias foi parar na tenda de Jetro. Patriarca Jó. Aí você conhece todo o enredo da história, de que ele ainda tinha mais 3 amigos sábios do Oriente também. E esses sábios do Oriente, eles estão adorando que Deus? O Deus de Moisés. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Só que eles não sabem disso. Eles não têm essa comunhão com eles. O que mais que vai parar lá na tenda de Jetro? Vai parar na história do dilúvio, vai parar na história do Éden, vai parar na história do patriarca Abraão. Todas essas histórias vão parar lá na tenda de Jetro com toda certeza. Moisés vai ajuntar aquilo que ele sabe do Egito com aquilo que ele aprendeu lá com os israelitas que estão presos no Egito, com aquilo que ele ouve dos caravaneiros, dos soldados e dos sacerdotes. Ele ajunta tudo isso que ele está aprendendo ali. Casa-se com a filha do Jetro. Ou seja, Moisés ele vem para a tribo sacerdotal. Percebam só como que Deus vai trabalhando. Ele sai do mundo religioso que é o Egito, ele vem para um lugar que é religioso, que é a tenda de Jetro. Ele aprende todo o vocabulário religioso, todo o vocabulário voltado para a divindade, com o seguinte agravante: Moisés ele era politeísta. Como que Moisés ele era politeísta? Cultura egípcia. E o Jetro, monoteísta, com esse negócio de caravanas ali, o que nós cremos, é que ele tem a mesma cultura que o patriarca Jó, o patriarca Abraão, Isaac, o patriarca Noé, que é a cultura de que existe um Deus superior a todos os deuses. Isso é certeza. Agora, se Jetro ele era monoteísta, não podemos afirmar. Porque, biblicamente, o monoteísmo só nasce no Monte Sinai. Só no dia que Deus entrega a lei para Moisés, ali nasce o monoteísmo. Antes disso, nós não podemos afirmar que existe monoteísmo, que é a mesma revelação. E aí, quando vocês estavam lendo aqui o livro de vocês, eu vou já dar uma pausa para os irmãos tomarem uma água, tá bem? Vocês vão ver aqui embaixo, no terceiro parágrafo, está escrito assim: nascida no Oriente e revestida da linguagem, do simbolismo e das formas de pensar tipicamente orientais, frisem isso, tudo que eu estou falando para os irmãos está no Oriente, tipicamente orientais, a Bíblia tem, não obstante, uma mensagem para a humanidade toda, qualquer que seja a raça, cultura ou capacidade da pessoa. Contrasta com os livros de outras religiões, porque não narram a manifestação divina a um só homem, mas uma revelação progressiva. Frisem essa palavra. Revelação progressiva. Ou seja, aquilo que Moisés vai receber no Monte Sinai para ele escrever, já é um progresso quando comparado com Abraão.
quando comparado com Noé e quando comparado com Sete, que é o pai de Enos. Revelação progressiva significa que Deus vai revelar a mensagem dele, mas ele usa 1100 anos. Por isso, já que ele tem 1100 anos e que ele depende dos 30 homens para começarem a nascer e escrever, depende é um termo bem baixinho, né? Bem urbano, né? Mas vai ficar essa palavra mesmo. Bom, ele tem esses 1100 anos, significa que ele não vai despejar tudo em Abraão. Ele não vai despejar tudo em Moisés. Ele vai fazer o que a gente chama de economia da revelação. Vocês podem escrever isso aí, é um termo teológico, tá bem? Economia da revelação e depois tem economia da salvação também. Economia da revelação significa isso. Deus vai entregar a revelação dele aos poucos, economicamente, de uma maneira criativa, lenta, progressiva. Não vai entregar tudo para um profeta só. Tem coisas que Davi sabe que Moisés não vai saber. Tem coisas que Ezequiel sabe que Salomão não vai saber. Por quê? Só lá na frente é que Deus vai revelar. Só lá na frente. Um exemplo disso é a doutrina da ressurreição dos mortos. Só foi entregue para Isaías, para Ezequiel e para Daniel no Antigo Testamento. Só para esses 3 profetas foi entregue a doutrina, a revelação sobre a ressurreição dos mortos. E aí você vai procurar essa doutrina lá em Moisés, ou em Jeremias, ou em outros profetas, e você não vai encontrar ela da mesma maneira como está em Isaías, Daniel e Ezequiel. Só 3 profetas. Se você tentar forçar, dizer, não, está aqui, ó, no livro de Moisés, aqui, ó, ele escreveu. Se você tentar forçar, você está inventando uma coisa que não está lá. Não estou dizendo para os irmãos que Moisés não tinha essa esperança, porque a doutrina da reencarnação já existia. Só que não foi revelado nos escritos de Moisés. Se foi revelado, está tão bem escondido que é difícil encontrar ali. Difícil. Estão acompanhando? Seria bem difícil, né? Oi? Seria bem difícil também o único homem receber tanta informação e transcrever isso pela forma que eles tinham de escrever, né? Muito difícil. E Deus, assim, sabendo que ele ia perder muita coisa, a gente crê que Deus revelou muito mais para Moisés que ele não escreveu. É um ponto. Mas aquilo que era para ele escrever, Deus disse, escreve. E ele escreveu. A Bíblia tem essa sinergia. É divina e é humana. E a limitação humana exige essa economia de Deus para trazer a revelação progressiva. Não esqueçam isso nunca no estudo de teologia. Nunca. Porque com essa chave, revelação progressiva, vocês vão entender muitas coisas como a doutrina herética ou diferente que existe nas seitas, como as testemunhas de Jeová. Se você vai lá para o Antigo Testamento e tenta interpretar o Antigo Testamento do mesmo jeito que você torce tudo, não está lá. Não consegue fazer isso. É uma chave. Revelação progressiva. Vamos voltar para a nossa história aqui. Está Moisés, então, agora casado com a filha de um sumo sacerdote. Pertence a uma tribo sacerdotal. Uma tribo que conhece a história de todo mundo, entre elas a história de Jó. E por isso, irmãos, a tradição ensina para nós, tradição, tá bem? A tradição ensina para nós que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Foi o primeiro livro que Moisés escreveu. Moisés escreveu a história de Jó. Moisés. Deveria estar lá perto do Gênesis, né? Por que o livro de Jó não está perto do livro de Gênesis? Porque é um livro poético. Por isso, na hora de ajuntar os livros, porque esse negócio de ajuntar os livros por categoria, não foi inspiração divina. Não foi Deus dizendo, começa com Gênesis e termina em Malaquias. Esse processo é humano de novo. No seminário teológico, né, batista que eu fiz, o pessoal dizia o seguinte, olha, 99% de transpiração e 1% de inspiração. A Bíblia é isso. Deus só precisa gastar 1% de inspiração. O restante é labuta humana. É luta humana mesmo. É ler, escrever, interpretar, agrupar, colecionar, traduzir. Muito difícil. E por que o livro de Jó fala que é livro desconhecido?
o tema, né? O tema. O autor. O autor, Porque por causa da crítica textual. Ah, tá. Não, porque foi Moisés, né? Poderia ter colocado. Isso, é por isso que eles falam, irmãos, a tradição, uma coisa é a tradição. A tradição diz, foi Moisés quem escreveu. É a linha que nós estamos seguindo. Nós seguimos muito a tradição bíblica. Quando a gente vai lá fazer o curso de bacharel em teologia, você chega lá no 4º ano, você vai estudar crítica textual. Crítica textual é uma coisa de louco, que você perde a fé de que a Bíblia é um livro divino. Que ela vai desmontar a coisa toda, ela vai mostrar que o vocabulário não é o mesmo, que é uma coxa de retalhos, as falas estão fora de ordem, não existe uma lógica na doutrina. Aí a crítica textual fala, autor desconhecido. E até a data é incerta, né? A data é incerta, autor desconhecido. Eles fazem a mesma coisa com Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o Apocalipse. A crítica textual desmonta tudo. Se você sair do curso bacharel em teologia lá, vencedor, com fé, dê glória a Deus que você foi salvo da serpente do deserto. É difícil. Dá um pipa ao cérebro. 4 anos. Isso aí, teve um dos irmãos que perguntou sobre o credenciamento pelo MEC, o CETAD e muitos cursos livres, eles tomam esse cuidado de não ter o credenciamento do MEC, porque é preciso trabalhar com uma metodologia de religiões comparadas, e isso aí foge um pouco da proposta do nosso curso, porque o nosso curso ele é confessional, né, irmãos? Nós estamos dentro de uma confissão de fé das Assembleias de Deus. E nós preservamos então as doutrinas da Assembleia de Deus e evitamos. Mas a nível de conhecimento está valendo. Né? Então não é legal fazer um bacharel assim? É legal. É legal. Mas pensa no cara indo pro deserto. Pensa você caindo na mão de um monte de ateu explicando a Bíblia para você. Você tentando voltar para casa sem as pernas. É isso que acontece. Muitos bacharéis perdem a fé. Muitos. Não conseguem manter. Perdem a fé ou modificam, né? Modificam. Na PUC mesmo tem muito teólogo lá que é ateu. Né? Metodista também. Isso é por causa que o próprio MEC ele credencia e tem que ser um curso secularizado, que é reconhecido, que você pode ensinar para a sociedade, que é laica, e aí nesse caso não dá para implantar confissão de fé. Só que dentro da própria metodista ou da presbiteriana, eles têm um seminário voltado só para a confissão de fé presbiteriana e metodista. Ah, você vai ser um ministro metodista? Vem aqui, é isso aqui que você tem que fazer. Ah, não, quero fazer isso aqui. Tá, faz isso aqui, mas faz isso aqui também. Eles têm esse cuidado pastoral para quem for se formar lá dentro, na graduação. E a gente tem esse cuidado aqui também, porque a finalidade nossa é ter um conhecimento da Bíblia e não nos afastarmos. Por isso eu falei sobre a tradição. Eu mesmo sigo a tradição. Assembleia da graduação. Agora, bacharel seria... Oi? É graduação, Assembleia da agora bacharel já é... O bacharelado ele é uma graduação. Né? Ele é uma graduação. Aí vem a pós-graduação que você vai fazer um mestrado, né? Ou uma especialização. E depois o doutorado. Então, se o bacharel é o doutorado. O doutorado, filho. Ó, doutor em divindade, né? O cara que é doutor em divindade. Pensa num cara que conhece Deus. Difícil, né? Pegaram bem até aqui, irmãos? Estamos falando hoje só sobre a origem da Bíblia. Como que a Bíblia começou para nós. A origem da Bíblia está em Moisés. Moisés é a origem da Bíblia. E o primeiro livro escrito, de acordo com a tradição, foi o livro de Jó, que foi parar nas tendas de Jetro, ele que tinha essas histórias lá, e Moisés escreveu. Pronto. Agora, como que Moisés escreveu? Será que ele já sabia escrever? Ele escreveu em hebraico. Ele começou a escrever em hebraico, com um pequeno problema. O hebraico não tem as vogais. Por não ter as vogais, ter apenas as consoantes, estudar o hebraico é um pesadelo. Tanto é que nem os próprios judeus entendem o hebraico. Nem os próprios judeus. Ali só os rabinos, os mestres, existe o hebraico moderno que eles usam, mas eles tiveram que colocar
algumas vogais no hebraico deles, porque o hebraico original eles não sabem ler. Nem os judeus sabem ler o hebraico original. Só os mestres rabinos e os doidos sabem ler o hebraico. Agora, por isso que eles colocaram lá as pontuações para simbolizar as vogais. Moisés ele fez esse favor de escrever a Bíblia sem vogal. Sem vogal. Começando lá com o Bereshit, né, com o livro das alianças. Até aqui. Os irmãos querem fazer uma pausa para a água? Para o banheiro? Tá bem, então vamos dar um intervalozinho para os irmãos poderem ir. Eu senti um cheiro de café de lá dentro. Vai fazer embutido.